Sabe aquela frase que diz que você se torna eternamente responsável pelo que você cativa? Que é uma frase do Antoine de Saint-Exupéry, que já virou um clichê motivacional tremendo e que também, hoje em dia, as pessoas problematizam sem ter muito motivo pra isso. Então, o filme belga chamado Close, que está estreando nos cinemas brasileiros e que depois vai entrar na plataforma MUBI, é um filme basicamente sobre essa frase. É um filme que vai falar sobre amizade, sobre responsabilidade emocional, sobre a influência, o impacto, o sofrimento que o rompimento abrupto e não justificado de uma relação tão importante na vida de alguém, principalmente numa fase formativa como a adolescência, e a destruição que esse evento pode causar. E é um filme que eu já aviso, tem gatilho, é um filme muito triste, mas que o diretor Lucas Dont desenvolve com uma sensibilidade ímpar, que faz com que o filme valha muito a pena. Aos 13 anos de idade, Léo, Eden Dambrin e Remy, Gustave Dewael, são amigos inseparáveis. Quando os dois começam a estudar em um colégio novo, a pressão social causa uma disrupção em sua amizade. Eu falei no começo desse vídeo alguns temas sobre os quais esse filme trata, e eu diria que tem um que é ainda mais forte do que aqueles, que é o poder destrutivo dos rótulos. Como os rótulos, como as etiquetas sociais que as pessoas colocam nas outras, são, na verdade, etiquetas que elas usam para tentar encaixar o relacionamento dos outros no seu padrão, nas suas expectativas, para que os relacionamentos que as outras pessoas têm se encaixem na sua definição de mundo. É um tema muito urgente e é tão imperceptível às vezes como a gente faz isso, meio que até inconscientemente, que eu vi muitas críticas sobre o filme falando que é um filme coming of age, sobre a descoberta da sexualidade, e eu não acho que esse seja um filme sobre sexualidade de forma alguma. Ele não é um filme LGBT, ele é um filme sobre amizade e sobre como algumas coisas, algumas atitudes, algumas demonstrações de afeto, principalmente na amizade entre dois garotos, acabam sendo interpretadas de uma maneira completamente distorcida por outras pessoas que têm, como eu falei, essa necessidade de rotular os outros para se autoafirmar, para se defender de um mundo que elas não entendem, e sobre como isso pode ser impactante, destrutivo, nocivo para aquelas pessoas que estão sofrendo esse tipo de escrutínio público, principalmente numa idade que você não tá pronto, você não tem as ferramentas necessárias para se defender desse tipo de julgamento. Eu gosto da simplicidade do filme, como ele utiliza uma encenação muito naturalista, que faz com que a gente assista a uma cena muito simples como um almoço em família, em que as duas famílias estão juntas, ou em que um dos meninos está junto com a família do outro, ou então quando os dois estão apenas ali naqueles momentos de conversa antes de irem dormir, quando um vai dormir na casa do outro. E eu gosto também como o filme utiliza a fisicalidade dos atores para passar pra gente muita coisa sobre cumplicidade, sobre o que aqueles meninos têm um no outro que as palavras não conseguiriam passar. Ou então ficaria meio que melodramático, exagerado, se o filme ficasse falando isso pra gente o tempo todo. Então a gente vê os toques, a maneira com que um se sente confortável diante do outro e como eles interagem entre si, e como mesmo diante de muitas outras pessoas ou no meio de grandes grupos, os dois são o porto seguro um do outro. Isso é algo que fica evidente durante o filme inteiro, e os dois atores, que são atores jovens, obviamente, conseguem ter uma naturalidade tão grande, que é, obviamente, resultado da direção do Lucas Dont também como diretor de atores. Quando o grande evento disruptivo acontece, o filme se torna também um filme sobre incomunicabilidade, ou sobre a dificuldade das pessoas, e no caso aqui de adolescentes, de comunicarem aquilo que eles pensam, não só pela pressão do grupo, mas também por medo de ser mal interpretado, aquela coisa de você tentar interpretar o que a pessoa quer que você diga, o que você deveria estar falando, o que as pessoas acham que você vai ser se você falar tal coisa. E na verdade, dentro desse mar de angústias e de ansiedades e de fobias que a gente tem ao se comunicar com o outro, ao dizer o que a gente pensa, comunicar o que a gente sente, ou então perguntar o que a gente quer perguntar para outra pessoa, muita coisa fica não dita. Então o filme passa a ser sobre coisas não ditas. E nesse momento, o diretor também consegue usar maneiras bastante visuais, bastante claras, para que através da semiótica, através daquilo que a gente vê da fotografia, da direção de câmera, da direção da mise-en-scène, ou seja, da coreografia da encenação, a gente perceber certos temas que estão sendo desenvolvidos. Por exemplo, tem algo muito eficiente que o diretor faz, que é utilizar o enquadramento e aquilo que ou quem está dentro
dentro do quadro e quem está fora de quadro, ou quem entra e quem sai, para representar a proximidade, a distância dos personagens, ou então a briga de um para estar próximo do outro e a recusa do outro. Por exemplo, tem aqueles momentos em que eles estão andando de bicicleta juntos. Normalmente, prestem atenção, o diretor vai fazer aqueles travelings laterais em que a gente vai acompanhar os dois personagens, um em primeiro plano e o outro em segundo plano, mas os dois enquadrados ao mesmo tempo andando de bicicleta, indo pra escola, por exemplo. Mas quando as coisas já não estão bem entre os dois, você vai ver o Léo enquadrado, pedalando, e o Remy entra em campo pra acelerar e tentar andar paralelamente ao amigo, e aí o Léo já acelera de novo, e a gente só fica com ele em campo de novo. O Remy tá fora de campo, a gente sabe disso pela geografia da cena, mas aí ele volta, tenta, aí entra, ficam os dois no campo de novo. E esse jogo, essa disputa pelo campo, é algo que o diretor usa justamente pra mostrar o que tá acontecendo na relação daqueles dois meninos. Prestem atenção também como o campo de flores vai ser usado em vários momentos como uma analogia do que tá acontecendo. Então eles são vistos trabalhando lá, cortando as flores, eles são vistos em campos de flores em outros momentos, assim, de descontração, de entretenimento, e aí tem momentos assim que não são muito enfatizados, mas já é um momento de crise, já é um momento de tensão da narrativa, e a gente vê, por exemplo, um caminhão passando e cortando as flores, e aquelas flores são justamente, provavelmente, aquelas nas quais aqueles meninos poderiam estar deitados numa outra cena anterior. Então tudo isso faz com que a gente vá construindo visualmente toda essa sensação de isolamento, toda essa sensação de rompimento que fazem o Remy sofrer tanto e que também fazem o Léo sofrer de uma maneira que ele não consegue expressar e que ele vai expressar, obviamente, de uma maneira violenta, de uma maneira disruptiva e de uma maneira que vai causar um sofrimento que ele não tem preparo psicológico para calcular o quanto vai impactar na vida e no bem-estar do amigo. Ou seja, por esses exemplos que eu dei aqui, mas eu poderia dar outros, mas também não preciso dar, porque a ideia não é me prolongar muito também, já dão para você perceber que esse é um filme que, por mais que ele seja naturalista, que ele invista numa mise-en-scène, numa narrativa bem convincente, de imersão total, que é algo comum no cinema internacional, praticado fora de Hollywood, cinema de festivais, por exemplo, né? Esse é um filme que competiu na competição principal do Festival de Cannes em 2022, no ano passado. Isso não significa que o filme não vai ter um cuidado estético, não vai ter um cuidado de direção, visual e também de signos e de simbolismos, de representações estéticas, visuais que vão também contribuir com as sensações que o filme está tentando nos passar através daquela história. É uma história que vai tomar rumos inesperados, é uma história que vai bater fundo, que vai bater forte, que vai fazer muita gente chorar, que vai fazer muita gente se emocionar, e eu acho que o filme constrói isso de uma maneira não sensacionalista, de uma maneira não apelativa, mas bastante convincente, principalmente quando a gente entende a cabeça, a mentalidade do adolescente que cede muito mais naturalmente à pressão do grupo. Isso faz parte da idade e a gente vai entender. O filme não vai tratar o Léo, por exemplo, como um vilão, e tanto que aquela cena da reconciliação dele com a mãe do Remy no final do filme, na minha opinião, vai simbolizar o momento em que o filme vai mostrar pra gente aquilo que ele tá falando, que não é uma história de heróis e vilões, é uma história de um problema social muito grave e que, por incrível que pareça, em 2023, esse tipo de coisa ainda precisa ser discutida dessa maneira. Quando vocês assistirem ao filme, venham aqui dizer se vocês gostaram, não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nessa crítica. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho e em sempre para receberem notificações de vídeos novos sempre que eu produzir algum vídeo por aqui. E eu acho que por hoje é isso. Um abraço, tchau!